Oremos, irmãos. Lucas 6, 27 a 36. Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos detestam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Senhor, dá-nos a Tua bênção nessa palavra, para o entendimento, Senhor, nesta igreja. Não falte o entendimento dessa palavra, Senhor, para a Tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, o tema de hoje é: coloque-se no lugar do outro, que é uma ordenança importante da palavra de Deus, que talvez seja muito esquecida na convivência. Se essa regra fosse seguida com mais atenção, nós teríamos mais alegrias nesta vida. Coloque-se no lugar do outro, né? Eu peguei aqui esse tema a partir de Lucas, né? Ele está aqui no versículo 31, Lucas 6, 31 é o que fundamenta esse tema. Diz assim: como quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Certo? Ou seja, o que você gostaria que fizessem a você, façam ao outro. Coloque-se no lugar do outro. Agora eu vinha comentando com o Davi, né? O Davi ontem, o irmão Davi aqui, mandou lavar o carro, né? Aí eu vou estender aqui, né? Só coloque-se no lugar do outro não, até das coisas, né? Se você fosse um carro, você gostaria o quê? De ser um carro sujo ou um carro limpo? Não? Então assim, coloque-se no lugar do seu carro. Eu disse para ele, viu, irmão Gustavo, que tem um mistério, viu? Disse que quando a gente lava o carro, até a mecânica do carro fica melhor, mas você nem consertou o carro, mas parece que o carro dá-se uma resposta. Irmão Pedro, quando a gente entra no carro lavado, hein, a gente se sente melhor, né? Não parece que o carro melhorou em tudo. Depois da lavagem parece que até o motor está funcionando melhor. Então tem um mistério aí, hein? Mas assim, serve não só para as pessoas, mas até para as coisas que você tem. Se você tem uma planta, né, se coloque no lugar dela. Como é que você gostaria se você fosse uma planta, que alguém lhe cuidasse? Eu estou aqui extrapolando, né, para dizer que essa é uma lei para tudo quanto você imaginar, certo? Você vai precisar se colocar no lugar do outro, ou até mesmo das coisas inanimadas, tá certo? Se colocar no lugar das coisas, no lugar das pessoas. É uma lei universal, certo? Como tratar as coisas, tratar as pessoas, tá certo? Então assim, Jesus disse: assim como quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós a eles. Ou seja, o que você quer que as pessoas façam para você, faça para elas. Isso é uma grande sabedoria, porque isso aí resolve a sua vida. Vamos já entrar nesse tema. Aí ele diz aqui: amai
a parte dura do Evangelho, que muita gente não quer ouvir. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos detestam, certo? E outras coisas, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Aí você vai dizendo assim, poxa, que coisa dura, né? Que Jesus fica mandando, que você queira bem a quem lhe detesta, orar por quem levantou uma calúnia contra você, ou seja, que as piores criaturas do mundo estejam nas suas orações. Mas eu não vou nem dizer tudo que Jesus disse aqui, que eu acabei de ler, né? Eu vou dizer por que ele está dizendo isso. Vocês vão olhar aí no versículo 35, ele diz: amai vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, será grande o vosso galardão, e o que? Sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Gente, o que o Senhor quer, ao final de tudo, é que nós sejamos semelhantes a Ele. Ele diz: Deus é bom para os ingratos e maus, certo? Ele é capaz de trazer o bem para a gente má e ingrata. Aí, sejam como Ele é. Então, a mensagem de Jesus é: temos um propósito nesta vida, nos assemelharmos ao Senhor. Então, se o Senhor é capaz de ser bom para alguém ingrato, eu terei que em algum momento da vida ser bom para com uma pessoa ingrata. Eu terei que orar por alguém que difamou o meu nome. Aí você diz, é duro, mas é exatamente como Deus é. Então Jesus quer que você seja semelhante a Ele, capaz de coisas que Ele faz. Então, o que nos torna semelhantes a uma pessoa é saber fazer o que ela faz. Então, por exemplo, tem uma pessoa que cozinha muito bem. Quando é que eu posso dizer que serei semelhante a ele? Quando eu fizer um bife salgado? Né? Se ele faz tudo no ponto e eu faço fora do ponto, eu sou semelhante a ele? Não, né? Mas quando eu começar a fazer uma comida, que a pessoa não saiba mais se foi eu que fiz ou se foi o grande chefe, aí a pessoa diz: você se tornou igual ao seu mestre, né? Então, entendam, gente, o que Cristo quer. Ele não quer, o propósito dele aqui não é que a gente ande alisando o mal, não, certo? Fazendo carícias em gente ruim, em gente da peste. Não é esse o propósito de Cristo. Eu queria que vocês entendessem essa mensagem do Espírito Santo. A vontade de Cristo não é que a gente esteja alisando os inimigos, certo? Porque um dia até nem inimigos nós teremos na restauração de todas as coisas. O que Ele quer é que, através disso, dessa capacidade de orar pelos que nos detestam, nós sejamos semelhantes ao Pai. Eu estou falando grego, irmãos. Não é vontade de Deus, nunca foi vontade de Deus que a gente fosse amigo de inimigos ou alisador de gente ruim, né? Não é o propósito de Deus isso. Isso é uma desgraça, na verdade. Ter que orar por alguém que me calunia, isso é o pandemônio, como diz minha mulher. É o fim do mundo. Orar por alguém que lhe caluniou, isso é uma desgraça. Não é bom? Deus nunca quis isso para mim. Mas Ele diz: faça isso, porque o seu Pai é assim. Ele é misericordioso. Vá fazendo isso aí, seu Pai é assim. Ele é bom para com os ingratos e maus. Gente, Jesus, na noite em que foi preso, cortaram a orelha do soldado que foi prender ele. Pedro, né? Cortou a orelha do soldado. O que Jesus fez? Juntou a orelha. Não, eu pensava que ele tinha juntado a orelha. Não, ele colocou a mão na orelha do cidadão e deu uma orelha nova para ele. Ele não se deu o trabalho de procurar outra, não. Esse tocando o curou, certo? Deu uma orelha nova para ele, disse assim: está aí, né?
está aí o prêmio. Quer dizer, esse cara deve ter ficado muito constrangido. Quer dizer, pai, eu vim prender, sair abençoado. Por quê? Porque ele é bom, certo? Ele é bom. Então ele diz, olha, não é que, entendam, tá? Não é que Deus queira que você esteja almoçando com inimigos e jogando dominó com eles, não. Não. É para você ser parecido com Deus. Faça isso em honra ao Senhor. Senhor, eu quero te mostrar o quanto eu quero parecer contigo, e hoje eu vou orar por essa criatura. E ora por ela, certo? Nessa hora você está se assemelhando ao Pai. Então essa é uma grande direção espiritual, entendeu? É uma grande. Então a partir de hoje aqui, lembrando aos irmãos, nas suas orações, não saia da sua oração sem ter orado por aquela coisinha ruim, né? Por aquela criatura, certo? Que você detesta não, que lhe detesta, por aquela criatura que lhe detesta. Nós não podemos detestar ninguém, certo? Não podemos detestar ninguém. Aí ele diz, amar quem nos ama. Ele diz, os pecadores fazem isso. Vocês sabiam que nas famílias dos mafiosos, eles se amam entre si, tá? Né? Lá, assista aqueles filmes Poderoso Chefão, você vai ver que na família é um aconchego danado, eles se querem bem. É isso que Jesus quis dizer, os maus amam os que amam eles, certo? Então, quando nós amamos os que não nos amam, esse é o distintivo do Filho de Deus. Então você encontrou alguém que tem sido capaz de orar pelas piores criaturas, essa pessoa é de Deus. Essa é de Deus, certo? É um grande distintivo. Então façam aí o compromisso, eu faço também, de a partir de hoje não terminar o dia sem ter orado por alguém que tenha atrapalhado a nossa vida, né? Ou vocês, não sei, talvez eu esteja falando inglês, aqui não tem ninguém que tenha um desafeto não, né? Certo? Ou já teve, já terá, não sabe, né? Certo? Depois ore também pelo inimigo oculto, né? Porque às vezes a gente pensa que não tem inimigos, né? Aí não tem aquele túmulo do soldado desconhecido, né? O pessoal, como não sabe o nome de todos os soldados que morreram na guerra, aí fizeram um túmulo, viu, irmão Davi? O túmulo ao soldado desconhecido. Então ore pelo inimigo oculto, que é a pessoa que muitas vezes é sua inimiga e você nem sabe que ela é, mas ela é, certo? Eu e a Liz temos uma amiga que, quando ela morreu, 2 meses depois, o marido já estava casado com a melhor amiga. Aí a Liz ficou escandalizada, meu Deus, não deixou nem passar deixou nem passar uns dias. Que rapidez, senhora, mas acho que já vinha focando antes, não? Meu Deus, viu? Muito bem, irmãos. Então vamos imitar Deus, porque quem imita Deus se torna o que deve ser. Nós nos tornamos o que devemos ser imitando a Deus. Lucas 6,40 diz, o discípulo não é superior ao seu mestre. Aí no próprio 6 está escrito, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas o que for perfeito será como o seu mestre, certo? O discípulo será como o seu mestre. Muito bem. Então, irmãos, em que situações me devo colocar no lugar do outro? Em todas, né? Em todas as situações devo me colocar no lugar do outro. Quero dar uns exemplos práticos, né? Não quero me demorar, porque a gente já teve um tempo aí na escola dominical. Eu fiz o propósito de não esticar tanto, né? Vamos abrir aqui, né? Olha só, 1 Coríntios 10, 24, certo? 1 Coríntios 10, 24. Coríntios 10, 24 diz assim: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é dos outros, ou de outrem, dos outros. Ele diz, não busque apenas o proveito próprio. Ninguém busca o proveito próprio, ele não diz apenas, não busque o proveito próprio, mas cada um busque
dos outros. Gente, você é feliz numa casa de infelizes, você é feliz? É mais fácil você trabalhar pela felicidade dos outros e ser feliz porque elas são felizes, do que você querer ser feliz sozinho e deixar a sua equipe para trás. Então temos que prestar atenção nisso, tá certo? Quer dizer, você buscando o proveito do outro, existe uma sabedoria nisso. O outro é uma bênção para a sua vida, certo? O outro é uma bênção para a sua vida. Meu pai dizia que tem gente que ama 3 pessoas: eu só e eu somente, né? As 3 pessoas que a pessoa ama, não é o propósito, né, da palavra de Deus. Cada um busque não o proveito próprio, mas o do outro, certo? Então, ou seja, se você busca só o seu proveito, você ainda está afastado de Deus, porque Deus não busca o proveito dele, certo? Deus não busca o proveito dele. Não é esse o propósito de Deus. Ninguém se oferece a uma morte de cruz em busca de proveito próprio. Ele diz: não há amor maior do que esse, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Essa palavra de Cristo é sublime, porque ela tem nela o mistério da salvação. Ele diz: não há amor maior, ou seja, Deus nos amou primeiro, né, do que dar a vida por quem? Não é pelos outros. Ele classificou: dar a vida pelos seus amigos. Então todo mundo que é salvo foi antes chamado a ser amigo do Senhor, certo? É meu amigo. Bom, irmãos, então 1 Coríntios 10, 24 por si só é uma lei que diz que você não deve buscar o proveito próprio, que é o egoísmo. Egoísmo é buscar o proveito próprio, certo? É fazer o bem com intenção. Gente, a coisa mais chata do mundo é quando alguém faz uma coisa para você, depois você descobre que por trás tinha um interesse, né? Então, a beleza do bem é a gratuidade, ser gratuito, fazer por fazer, porque você é bom, né? Você conceder sem esperar retorno. Isso é de Deus. Deus é assim, que dá sem esperar retorno. Não que isso seja uma maravilha, mas fazer isso torna você semelhante a Deus. Estejamos atentos a isso, tá? Porque muita gente critica Deus. Só o que faltava: emprestar para quem não vai pagar, orar por quem é mal, orar por quem faz uma calúnia. Não é isso em si, é que fazendo isso você se torna semelhante a Deus. Esse é o prêmio, certo? Esse é o prêmio, ser semelhante ao Senhor. Bom, 1 Pedro 4, 9 tem uma palavra. 1 Pedro 4, 9. Pedro 4, 9 diz: no 8 diz: sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns com os outros sem murmurações. Estão vendo aí? Olha, gente, o amor em si, a gente já falou muito aqui na igreja, vamos falar sempre. O amor é descobrir uma demanda do outro, uma necessidade, e ajudá-lo nisso. Como é que eu amo a Deus? Descobrindo o que importa para Deus. O que importa para Deus? A salvação das almas. Trabalhe na salvação das almas, você vai agradar a Deus. Tem provas, pastor, disso? Tem. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Quem é o maior amigo de Deus na terra? É o que mais se importa com as almas. Salvar, educar, pastorear, cuidar, levar a palavra.
Toda vez que alguém se importa em salvar alguém, você é amigo de Deus. Porque o que Deus mais quer, ele disse para Pedro: se me amas, apacenta os meus cordeiros. Entendeu, irmão Antônio? Quer ser amigo de Deus? Cuide da salvação das pessoas, orando por elas, levando uma palavra, reunindo, congregando na fé, certo? Ensinando, marcando um encontro. Hoje em dia está tão engraçado os encontros de formação. O pessoal marca no Google, qual é o nome? Google Meeting, né? E tome encontros, né? As pessoas se encontram, discutem a palavra, dão um aconselhamento na telinha do celular. É válido, muito válido, porque a palavra de Deus é poderosa, ela atravessa o espaço, né? Não precisa você estar nem na casa da pessoa. Muito bem, tanto é que eu tenho um livro nas mãos, ó. Eu uso a mesma Bíblia há 20 anos, 30 anos, né? Está aqui sempre transmitindo para mim a verdade. Muito bem, irmãos. Então ele diz aqui: tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Não é que o amor é a origem da nossa salvação. O amor é um sinal da nossa salvação. Isso aqui ele está sendo enfático para dizer o seguinte: que o amor ele comove Deus, o fato de você saber amar, certo? Mas aí o que eu quero destacar não é nesse versículo 8, é o 9, ele diz assim: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Hospitaleiro o que é? É receber alguém em sua casa, tá certo? O que é ser hospitaleiro para com um outro, num sentido espiritual? É receber as pessoas no seu coração. Porque tem gente que tem uma rejeição horrível ao outro. Qual é o marido que não já se sentiu rejeitado pela mulher? Que a mulher não quer recebê-lo no coração? Ou a mulher ou o marido que não quer receber a esposa no coração? Ou o filho que se sente fora do coração do pai? Ou o pai que se sente fora do coração do filho? Estão entendendo? Né? Já tiveram talvez essa sensação em algum momento de não ser bem-vindo naquela casa, que é aquele coração. Aí por isso que Pedro diz: sede hospitaleiros uns para com os outros. Ou seja, receba o outro em você, certo? Receba o outro em você. É tão bom a gente ser querido no coração da pessoa, não é isso? Você ter sido recebido naquele coração é uma maravilha, é o céu, né? É o céu. Ou seja, coloque-se no lugar do outro. Ou seja, você gostaria de estar de fora do coração do outro? Sendo esposa, você esposa, gostaria de estar do lado de fora do coração do seu marido? Sim ou não? Não, né? Então coloque o seu marido no seu coração, certo? Porque você gostaria de estar no coração dele. Você, filho, gostaria de estar fora do coração do seu pai, da sua mãe? Não. Então coloque seus pais em seu coração. Esse princípio é antigo. Os chineses já tinham esse princípio, através do sábio mestre Confúcio, né? Que é a reciprocidade. Só que Confúcio, o mestre chinês, dizia assim: não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. Jesus é diferente, ele diz: aquilo que fazem a você, aquilo que você gostaria que fizesse a você, faça aos outros. Ou seja, a iniciativa tem que ser sua, certo? Tem que ser sua. Então comece. Se você não encontrar amor em um lugar, coloque amor, e então você o encontrará. São João da Cruz, né? O frade carmelita do século XVI, eu acho, ele dizia isso: se você não encontrar amor em um lugar, coloque amor, e então você encontrará. Serve para tudo. Sua casa está desarrumada, coloque ordem e você encontrará ordem, certo? Não tem oração na minha casa, coloque a oração e você encontrará oração. Então nós temos que começar. Seja você o precursor. É o que Deus pede de você, porque Deus é o precursor. Vou provar, eu não tenho o versículo, não sei se
o irmão Pedro e o irmão Gustavo sabem de cabeça, o irmão Gabriel sabe, não sei. Ele nos amou primeiro. Que versículo é esse? 1 João quanto? 4:19. Veja aí. Vamos ver. Confira aí, pessoal. 1 João 4:19. Irmão Pedro, vamos lá. 1 João 4:19. Acertou? Muito bem, irmão Gabriel. Cabeção, viu? A Lara não estava acreditando, está lendo ali. Nós o amamos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Deus, muito bem, Gabriel. Essa cabeça aí, viu? Deus não esperou ser amado, senão ia dar errado, viu? Ele amou o primeiro. Então, quem deve ser o precursor? Guardem a palavra do Espírito na igreja. O precursor é o que mais se parece com Deus. Então você tem uma relação difícil, né? Relação difícil. Quem deve ser o precursor na melhoria daquela relação? Aquele que mais se parecer com Deus será o precursor, certo? Ele vai amar primeiro, vai perdoar primeiro, vai tentar melhorar as coisas primeiro. Então Deus convida você a ser um precursor, porque você parece com Ele, deve parecer com Ele, tá certo? Seja você o precursor. Então às vezes a coisa não dá errado, não dá certo, porque ninguém toma a iniciativa. Um dia desse eu estava lendo uma história, os meninos antes de dormir, eu li umas histórias para eles, uns anos atrás. Tinha uma história engraçada, viu, irmão Pedro, que era assim: um casal chegou em casa, aí entraram e deixaram a porta aberta. Aí o marido disse para a mulher: vai fechar? Aí ela disse: vai você. Ele disse: eu não, vai você. Vai você, nenhum dos dois se levantava. Aí eles disseram assim: vamos fazer uma aposta, quem falar primeiro vai fechar a porta? E vamos. Aí ficaram se olhando os dois em silêncio. Aí deu 1 da manhã, deu 2, a porta aberta e ninguém falava, que era para não dar o braço a torcer. Aí entrou um ladrão na casa, que a porta estava aberta, e viu aqueles dois se olhando. Aí ele foi e começou a tirar as coisas, e os dois não se mexiam, porque para não perder a disputa. Por fim, de manhã a polícia prendeu os dois. Achou que eram dois loucos. E nenhum dos ou seja, às vezes o casal está assim, o pai e o filho estão assim, certo? Cadê o precursor? É o que se parece com Deus. Quem se parecer com Deus, seja o precursor. Amar primeiro, né? Então, muito bem. Então, sejam hospitaleiros, ou seja, tenham as pessoas no coração, né? Tomem a iniciativa, né? Muito bem, já encerrando, gente, eu vou dizer que o jovem deve colocar-se no lugar do ancião, respeitá-lo. Os pais devem colocar-se no lugar dos filhos. Os filhos devem colocar-se no lugar dos pais, certo? 1 Pedro 5,5 diz assim, 1 Pedro 5,5 diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, certo? Ou seja, se alguém é mais velho, alguém que é mais jovem, deve ser sujeito ao que é mais velho. Ele está falando aqui das relações familiares, das relações também dentro da congregação religiosa, da fé. Que tem alguém que é mais velho, vamos sujeitar a palavra dos que são mais velhos, né? Eles têm o que dizer. Aqui diz, Colossenses 3:20, que é uma regra para a família. Eu vou abrir aqui, para dar tempo para você abrir aí. Filipenses, Colossenses 3:20. Colossenses 3:20 diz assim: tem assim, deveres domésticos, lá no 18:
Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amais as mulheres, não vos irriteis contra elas. Então, biblicamente, não se pode ter raiva da mulher, viu, pessoal? Vós, filhos, aqui que eu quero chegar, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Servos, obedecei os senhores. Tá certo? E aí adiante dá outras regras, e eu quero dizer que a palavra de Deus está fazendo aqui nos dando uma direção de reciprocidade, que ele fala do marido e fala da esposa, fala do pai e fala do filho. Então o filho tem que se colocar no lugar do pai. Às vezes, quando a gente vai exortar um filho, digo muito isso lá em casa. Eu digo: olha, um dia você vai ser pai e vai saber. Alguém já ouviu isso já? Ouviu, irmão Antônio? Olha, você vai ser mãe e vai saber o que é que eu estou passando. Aí, quando você se torna mãe, aí a mamãe estava certo. Então a gente tem que se colocar no lugar dos pais. Você gostaria, eu me lembro do Orlando disse que o cara estava dando aula, né? Aí tinha um cara fazendo barulho. Aí ele disse assim: meu jovem, professor, né? Um cara de idade, você poderia fazer meu filho? Ele falou assim: meu filho, você poderia fazer um pouco de silêncio? Aí o cara disse assim: eu não sou seu filho, não. Aí ele: graças a Deus. Graças a Deus que você, o pastor Orlando contava isso, graças a Deus que você é do meu filho, porque com a resposta dessa, né, latinha, ainda bem que você é do meu filho, porque se fosse, era uma tristeza enorme, né? Então assim, qual é o pai que quer ser desconsiderado pelos filhos? Qual é a mãe? Pensa a sua mãe, que será que se você estivesse no lugar dela, que tivesse carregado você dentro do ventre e cuidado de você, você faria isso? Aí o marido, né? O marido ele gostaria de estar no lugar da esposa, passando o que ela passa, pelo que ele faz. Então a sugestão bíblica é bem simples: imagine-se no lugar do outro e pense se a sua ação está correta. Essa é a mensagem, o resumo. Tudo que você for fazer, se coloque no lugar do outro e pense: se você estivesse aí no lugar do outro, né? Gostaria? Certo? Gostaria? Então, aquela história, né? Você é que nem roubo, né? Roubo não, isso é uma coisa achada, né? Você acha um celular em um shopping. Se você tivesse perdido um celular, o que é que você gostaria que a pessoa que achou fizesse? Tentasse devolver, tentasse lhe achar, não é não? Então, acho que a gente já fez isso lá em casa algumas vezes, né? Umas 2 ou 3 vezes. Davi já achou o celular, uma vez a gente achou uma carteira, a gente liga para encontrar a pessoa e tal, né? E marca para entregar as coisas, né? Porque é isso que você gostaria que a pessoa fizesse com você. Uma vez eu achei um pendrive. Aí fiquei com esse pendrive um bom tempo. Aí vejam a maldade, viu? Aí um dia eu perdi um pendrive cheio de coisa importante. Aí eu disse assim: meu Deus, como eu sou mau, porque eu perdi um pendrive e vivo aqui com esse pendrive que é de outra pessoa e nunca fui atrás de entregar, nunca procurei nem saber de quem era esse pendrive. Aí eu fiz um propósito com Deus, de que se eu achasse meu pendrive, que eu ia devolver o meu pendrive como uma oração, para Deus ter pena de mim e eu achar meu pendrive, que era muito precioso para mim. Aí eu não esperei achar meu pendrive, eu fui atrás entrei no pendrive,
Aí vi lá uma dissertação do cara, que eu não tinha visto ainda. Aí descobri, era um rapaz que trabalhava aqui na Universidade de Fortaleza. Aí descobri onde é que o setor dele e liguei para ele. Aí eu esperei, olha, um ano atrás eu achei um pendrive, eu acho que é seu. Ele disse, ô rapaz, que maravilha. Maravilha. Ele disse, você não existe. Ele nem sabia o malvado que eu era, né? Mal sabia ele o que ele estava falando, viu, Davi? Disse, rapaz, você não existe gente assim e tal. Eu disse assim, que é isso, rapaz? Menos. Aí eu disse assim, como é que eu faço? Eu disse, olha, eu vou te dar meu endereço. Se você quiser pegar lá em casa, se você quiser eu trabalhava na faculdade de 7 de setembro, né, perto, eu posso também marcar para ir se encontrar. Não, eu vou pegar na sua casa. Aí eu deixei na portaria, gente, ele levou uma caneca de porcelana para mim. Não, é outra. Tem uns corações pretos assim. Uma caneca de porcelana e me agradeceu muito. Aí eu fiquei na minha esperando aparecer o meu, né? Passou-se um mês, Deus me deu um castigo, viu, pessoal? Passou-se uns dias, tá? Aí um dia a Liz mandou lavar o carro, né? Porque eu só lavo o carro lá em casa debaixo de ordens, né? Tem que a mulher mandar. Aí eu fui lavar o carro, aí eu fui aspirar o estepe. Aí eu resolvi desenroscar o estepe, para tirar o estepe, para agradar o pessoal, né? Para deixar o carro bem aspirado mesmo. Quando eu tiro o estepe, tá lá o pendrive. Foi Deus. Maravilha. Então assim, vejam, parece uma história boba, mas é uma história da reciprocidade, ou seja, a pessoa gostaria muito disso. Então coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua cabeça. Vale para tudo. Você gostaria que alguém seduzisse a sua mulher? Dando elogios para ela, presentes, entendeu? Você gostaria que alguém fizesse isso com a sua esposa? Chegasse com um batom para ela, um presentinho, um perfume, Você gostaria? Então não faça isso com mulher nenhuma na terra, tá certo? Você gostaria de ser um pai desmoralizado? Você gostaria de ser um pai desmoralizado? Você que é filho, quando crescer, vai querer ser um pai desmoralizado? Não, entendeu? Então, desde já, seja alguém com muita consideração aos pais. Então, você quer ser, você gostaria de ser um marido colocado de lado pela mulher? A mulher deve pensar isso. Eu gostaria de ser relegada, né? Não vou esticar muito, eu acho que já deu para entender, né? Eu vou ler aqui a promessa final, que é de grande valor, que está aqui, Romanos 12:10, a gente vai encerrar, tá? Romanos 12:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, quando nós estivermos honrando mais ao outro do que a nós mesmos, achando que o outro merece maior honra do que nós, não que nós não mereçamos, mas quando a gente começar uma competição de quem trata melhor o outro, imagine essa competição. O irmão Pedro chegasse para a irmã Antônia a semana e disse: vamos fazer uma brincadeira? Quem trata melhor o outro? Durante uma semana, fazer uma competição. Seria muito boa uma competição dessa, não? Ao final de uma semana, ver quem ganhou, quem tratou melhor o outro. Que maravilha. Pois é essa a competição. Ganhou um presente? Essa é a competição que traz felicidade. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Muito bem. Meu pai contava uma história engraçada. Ele disse que, viu, mamãe? Disse que tinha, não sei se a mamãe lembra. Papai me dizia, viu, irmão Pedro, que uma mulher estava grávida no tempo que não tinha ultrassom. No tempo que não tinha ultrassom e nada, ninguém nem sabia se tinha 2 meninos ou 1, se era homem, se era mulher, e nada dos meninos nascerem. Passaram os dias, aí o médico disse: não, vamos fazer a cesariana. Aí quando abriram a barriga, eram 2 gêmeos super educados. Aí um dizia assim:
com a mão. Quando abriram a barriga, um estava dizendo assim, fazendo assim com a mão, e o outro fazia assim. Aí um fazia assim, e o outro fazia assim. Quer dizer, um dando a vez para o... Por isso ninguém nascia, porque a educação era tanta que um estava dando a vez para o outro. Claro que isso é história de Trancoso, né? Mas é para dizer o seguinte, que nós, se alcançarmos esse ponto de um dar honra ao outro, numa competição saudável, numa reciprocidade maravilhosa, será uma relação feliz, será um lar feliz, certo? Então fica aí uma grande mensagem do Evangelho, que ame primeiro, seja o precursor da melhoria na sua casa, certo? Nos ambientes que você está, seja o precursor. O precursor é quem? É quem mais o quê? Se parece com Deus. Numa relação, os precursores são os que estão querendo parecer com o Senhor. Amém? Ó Senhor, palavra do alto para a igreja, para a vida desses irmãos, para os irmãos que ouvem essa palavra nessas transmissões, que o Senhor abençoe essa palavra como uma palavra fecunda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, antes de encerrar, viu, Davi? Só colocar uma mensagem aqui. Eu vou falar uma coisa aqui, uma homenagem que eu quero fazer, para ficar gravado aqui. Eu soube hoje da morte de um jovem. Um jovem de 16 anos, mais ou menos, Felipe, o nome dele. Morava perto da gente aqui no Papicu. E ele é filho do eletricista. Não sei se vocês lembram, quando deu uma pane aqui no ar-condicionado, que a igreja ficou sem energia, porque a gente ligou um aparelho que estava em curto, né? Então esse senhor veio e descobriu onde era o problema. Foi maravilhoso. Ele achou, a gente ia ter que trocar a fiação toda, mas ele achou o ponto. Aí eu fiz uma amizade com ele, seu Francisco. Ele é dirigente de culto, porque na Assembleia de Deus, numa comunidade, quando não tem um pastor, tem aquela pessoa que dirige o culto. Aí ele me ligou pedindo orações porque o filho dele morreu. Ele acha que foi de esse negócio super bactéria. O jovem teve uma dor de garganta, aí passou mal, aí vai para um hospital, vai para outro. Aí vocês sabem como é o atendimento por aí, né? Nessas unidades de pronto atendimento. Aí a situação do jovem se agravou e de repente morreu. Deve ter tido aquela sepsemia, né? Que é infecção generalizada e tudo. E aí ele me contou um detalhe, porque um dia eu ia saindo de casa e eu vinha com a Liz e os meninos no carro. Aí quando eu vi o seu Francisco, ele estava indo ministrar o culto. Ele ia a pé, com a mulher, o Felipe e uma jovem, que é a irmã dele. Aí eu disse assim, ô seu Francisco. Aí parei para falar com ele, aí mandei todo mundo descer do carro para cumprimentar a família do pastor, né? Disse assim, olha, isso aqui é o pastor Francisco, né? Aqui são meus filhos. Aí nos apresentamos as famílias, mas eu fiz todo mundo descer do carro. Quer dizer, foi uma forma que eu achei de honrar. Eles vinham a pé, a gente estava de carro, então eu pedi para todo mundo descer. Pois você acredita que esse menino gravou isso? Ele disse assim, papai, pelo amor de Deus, não estou querendo vangloriar não, é um detalhe que eu quero dizer. Ele disse assim, papai, eu nunca vi isso lá na nossa igreja, a Assembleia de Deus, né? Do pastor descer do carro para falar com a gente, botar a mulher para descer do carro. Ele disse assim, eu quero visitar a igreja desse pastor. Aí vivia, irmã Lara, lembrando o pai, papai, vamos conhecer a igreja do pastor Hodson. Vamos conhecer. Ele dizia, papai, o senhor está devendo uma visita ao pastor Hodson. Aí o jovem morreu e o pai não trouxe. Aí ele disse assim, pastor, eu fiquei com essa dívida com ele. Ele me disse hoje, fiquei com essa dívida. Ele sempre me dizia, papai, estamos devendo uma visita ao pastor Hodson. Eu chamei, né, para eles virem à igreja, tá certo? Então quero aproveitar para fazer o convite a quem tem prometido, às vezes a pessoa se determinou a vir aqui na igreja, né? E passa um ano, passam 2, passam 3 e nada da pessoa vir visitar. Por quê? Porque o maligno
fica impedindo a pessoa de congregar muitas vezes, né? Então, no caso desse jovem, né, ele era um jovem de fé, viu? Um rapaz fervoroso, e o desejo dele era ter vindo aqui na nossa igreja, e a família nunca trouxe. Então, eu quero falar isso em memória dele, né, que quis nos visitar de coração. Amém? Senhor, que a família dele tenha as consolações do alto, para a tua glória, oramos sinceramente, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.